Graça e paz a todos os irmãos. Vamos abrir 2 Coríntios 12, dando continuidade à mensagem onde Paulo fala do espinho na carne. Quem achou, diga glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Eleva o pensamento a Deus de todo o seu coração. Se concentre em Deus, irmão. Não pense em outra coisa a não ser buscar no Senhor a força espiritual. Peça a Deus que te envolva nesse momento. Me envolva, Senhor, nessa hora. Na hora em que nós congregamos para te exaltar, temos mais certeza da tua presença. É muito bom nós estarmos em Cristo. É muito bom nós existirmos agora pelo novo nascimento. Toda a igreja diga: eu nasci de novo. É muito bom, Senhor, todos nós estarmos aqui reunidos em Cristo Jesus, porque foi uma graça, um favor que nós não merecíamos e o Senhor nos concedeu. Exaltado seja o nome do Senhor, que nos escolheu, que nos chamou, que nos predestinou para sermos transformados. O que não valia nada, o Senhor deu valor a cada um de nós. Perdidos, fomos achados pelo nosso Deus para sermos salvos, para sermos tratados, tão frágeis, tão perdidos, tão doentes que estávamos, mas o Senhor, meu Deus, veio para nos salvar, veio para curar as nossas almas, vivificar nossos espíritos pela fé que também nos foi concedida. Toda a igreja diga: meu Deus, o Senhor me deu fé. O Senhor me fez conhecer a palavra da verdade e o evangelho da salvação. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos. Vem agora nos envolver, retirar de nós tudo aquilo que não te agrada, curar, porque somos necessitados da cura, da salvação, da libertação. Sejamos, Senhor, lavados e regenerados pelo Teu Santo Espírito. Precisamos de renovo, porque estávamos mortos, estávamos doentes, éramos aprisionados, meu Deus, oprimidos, e o Senhor se manifestou para nos libertar, para nos representar diante de Deus. Toda a igreja diga: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tão poderosa salvação que nos foi revelada e conferida. Sejamos agora, de fé em fé, de glória em glória, fortalecidos no Senhor. A graça de Deus é suficiente para nos sustentar, para nos dar vitória, para suprir as nossas fraquezas, meu Deus, porque sabemos
que o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando somos fracos, quando reconhecemos e confessamos a dependência de Deus, o Senhor se manifesta para nos salvar. Quando somos humildes, quando somos arrependidos, mansos, quebrantados, pobres de espíritos, o Senhor, meu Deus, vem fazer morada em nós. O Senhor quebra a cadeia, as trancas de ferro, as grades das nossas prisões, as fortalezas. O Senhor traz descanso, alívio para as nossas almas. Por isso, meu Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor quem dá livramento de todo mal, de todo laço, de toda doença. Vem agora nos abençoar, porque temos o Senhor como nosso Deus. Nos aproximamos de Ti, ó Pai, pela fé, a fé que recebemos. O Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem suprido nossas necessidades. Bendito seja o nosso Deus, louvado, nosso Deus, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, que perdoa os nossos pecados, que tira a iniquidade e sara as doenças. Pedimos agora a manifestação da salvação em todas as áreas das nossas vidas. Invocamos o Teu nome agora, que o Senhor nos envolva para curar. O corpo enfermo seja curado, a doença saia, a enfermidade saia, o sofrimento, meu Deus, cesse agora. Pela nossa fé, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. É muito bom, Senhor Jesus, estarmos aqui reunidos em oração, reconhecendo que só o Senhor é Deus, é o nosso Pai, nosso Paizinho querido, que tem misericórdia dos seus filhos. O Senhor nos adotou para nos salvar, para nos levar algum dia para a glória celestial, para a Tua presença, onde nós veremos o Senhor face a face, não como agora. Meu Deus, veremos o Senhor como o Senhor é. Agora, meu Pai, que nós possamos Te servir como servos fiéis, como servos obedientes, possamos nos render ao Senhor de todo o coração, nos humilhar e dizer que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Por isso, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por confessar de todo o coração, com a nossa própria boca, que somos dependentes de Ti, que não há nada em nós que possa, meu Deus, nos fazer sentir orgulho de nós mesmos, mas o Senhor seja exaltado,
O Senhor seja, meu Deus, a nossa sustentação. Toda a glória pertence ao Senhor. Quando vencemos, meu Deus, quando somos abençoados, meu Pai, toda a glória seja devida ao Senhor, pelos favores, pelas permissões de bênçãos alcançadas, meu Deus, quando somos abençoados com bênçãos espirituais, com bênçãos materiais, que nós venhamos a continuar te exaltando, te glorificando, te agradecendo. Não vamos, Senhor, nos considerar maiores do que ninguém. Sejamos um só corpo, um só espírito, vivendo uns para os outros, amando uns aos outros, servindo mais do que desejando ser servido, livres do egoísmo, mas humildes. Toda a igreja diga: livre do egoísmo, mas humildes, livres do orgulho, mas humildes, uns com os outros. Venhamos a valorizar mais os nossos irmãos, para a honra e glória do nosso Deus. O Senhor seja exaltado, o Senhor seja amado, porque a igreja te obedece, porque a igreja cumpre a palavra que ouve do Espírito Santo, porque a igreja, ela é convencida do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, somos pecadores e queremos agora receber o teu perdão, receber o perdão de Deus por uma confissão, através de um arrependimento sincero. E agora nos examinamos, Senhor, para que o nosso pecado seja revelado diante dos nossos olhos, possamos conhecer os nossos pecados e nos arrepender e confessar. E o Senhor é fiel e justo para perdoar, para nos redimir pelo sangue poderoso de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Lavados sejamos, santificados sejamos pelo Espírito Santo. Por isso nós te agradecemos. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus, porque tu és digno de toda honra e de toda glória. Perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça que praticamos. Isso. Agora pensa aí nos seus pecados e realmente faça isso com bastante fé e humildade, reconhecendo onde que você tem errado. Para quê, pastor, que o senhor faz isso? Porque Jesus disse que nós deveríamos confessar. Nós não sabemos o que pode acontecer, irmãos, hoje. Nós não sabemos quando que Deus vai requisitar as nossas almas. E é muito bom que nós estejamos em dia com Deus. Nós estejamos bastante em dia em relação à confissão. Porque quando um homem confessa, ele demonstra uma grande fé. Tem gente que gosta de esconder o pecado. Deus gostaria que Adão confessasse. Deus, quando chamou Adão, ele queria que Adão confessasse. Mas Adão não confessou.
Adão preferiu se esquivar, Adão preferiu se justificar, mas ele não se entregou à misericórdia, ao cuidado de Deus. E Deus mostrou para ele que queria tratar da vergonha dele, cobrindo-o com pele de animais que foram sacrificados por Deus. Deus sacrificou um animal e cobriu a vergonha, a nudez de Adão. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer que nós venhamos a ter fé em Jesus Cristo hoje, que é o Cordeiro que cobre os nossos pecados. Aquele animalzinho que morreu no Jardim do Éden, irmãos, ele representava o próprio Cristo, ele tipificava o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a maior experiência de fé que um seguidor de Cristo pode experimentar. O perdão de Deus, a misericórdia de Deus, reconhecendo todo o mal que nós temos praticado e caindo em si, venhamos a nos arrepender. Caindo em si, todos vocês, todos nós, possamos nos arrepender. Por isso, meu Deus, nessa hora, que toda a graça e misericórdia e poder do céu seja manifestado nessa lavagem, nessa regeneração, porque quando dissemos que não temos pecado, nós estamos nos enganando. A tua palavra diz que se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu peço esse milagre agora, Pai. Eu peço essa graça poderosa agora, como um pecador, como um cristão pecador que depende do sangue do Teu Filho amado. Eu peço ao Senhor, pela minha vida, pela vida de todos os irmãos que estão reunidos aqui, com toda a humildade nós nos curvamos na Tua presença, para que o Senhor possa realmente purificar de toda a injustiça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor é fiel. O Senhor é o único que pode tirar o pecado. O Senhor é o único que pode, meu Deus, nos conservar santificados, ou nos santificar. E é o que nós fazemos aqui agora. Quebra a maldição, retira a legalidade do diabo agora, desfaz o que o inimigo tem recebido por um coração propício ao pecado. O Senhor não permita, Pai. O Senhor não permita, porque nós clamamos pelo sangue. O Senhor não permita, porque nós invocamos o nome do nosso Senhor. Reconhecemos que sem Cristo nós estamos perdidos. Então vem agora tocar em cada membro dessa igreja. Vem agora tocar em cada irmão, no cansado, no aflito, no sobrecarregado. O Senhor é o Deus que nos concede as coisas, mas principalmente o Teu reino. O Teu reino e a Tua justiça. O Senhor disse: buscai, pois, primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é paz com Deus. O reino de Deus é justiça, porque a nossa justiça é Cristo. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Nós tenhamos uma alegria em nossos corações. Nós tenhamos um gozo, meu Pai, um descanso, uma paz interior. Eu te peço, antes de tudo, meu Deus, mais do que palavras, eu quero ter, juntamente com todos os meus irmãos que estão aqui, uma experiência de paz, uma experiência de sentimento de segurança em Deus, apesar de todos os nossos recursos materiais, apesar da nossa saúde, apesar, meu Deus, da segurança que nós possamos ter, mas que o Senhor seja a nossa segurança, o Senhor seja o nosso refúgio,
o Senhor seja a nossa sustentação, mais do que o pão que temos na nossa casa, mais do que a comida, mais do que a bebida. O Senhor esteja, meu Pai, sustentando as nossas vidas em todos os sentidos. O Senhor esteja por trás de cada respiração, de cada segundo das nossas vidas. É muito bom a igreja estar reunida em concentração de fé a um Deus tão poderoso. É muito bom nos aproximarmos do Senhor, sabendo que o Senhor é abençoador, sabendo que até mesmo os nossos problemas, as nossas deficiências, aí mais ainda o Senhor se manifesta. Quando uma pessoa se humilha, quando uma pessoa entende o que é ser cristão, é se identificar com Cristo, se identificar com um homem de dores, que sabia o que era padecer, que sabia o que era sofrer. E nesse mundo há muito sofrimento, há muita aflição. E nós entendemos, Pai, que a maior resposta de Deus é o amor, é a misericórdia, é a providência divina, que não permite que nós, que fomos criados pelo Senhor e preservados da destruição, e preservados do fogo do inferno, que foi preparado para os rebeldes, que foi preparado para aqueles que endurecem o coração. Mas o Senhor não permitiu que os nossos corações permanecessem endurecidos. Nós estamos orando, meu Deus, porque estamos movidos pelo Espírito Santo. Nós estamos reunidos aqui, Pai, porque sabemos também que há uma concentração muito grande de energia espiritual aqui dentro. Então começa a tocar nas doenças, começa a tocar nas aflições do coração. Essa pessoa que se encontra aflita, cansada, sobrecarregada, essa pessoa, meu Deus, que foi perdoada do pecado, o Senhor também livra das consequências, dos sofrimentos. Tem muitas consequências dos nossos erros que ainda estão nos afligindo. Sabemos que o Senhor perdoa, mas muitas vezes as consequências dos pecados têm que ser enfrentadas. Mas o Senhor, meu Pai, é tão soberano, tão poderoso, que até as consequências o Senhor pode fazer cessar. E eu estou aqui pedindo, meu Deus, pedindo uma misericórdia. Eu estou aqui pedindo um milagre para uma cura, meu Pai, de uma enfermidade incurável. Eu estou aqui invocando o nome do Senhor, do Todo-Poderoso, do nosso Deus e Pai que está no céu, o Pai das misericórdias, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus altíssimo e soberano, digno de louvor, porque Tu és o Criador, digno de louvor, porque o Senhor, meu Pai, é digno de honra, o Senhor é digno de glória. O Senhor, meu Pai, está no terceiro céu, o Senhor está no paraíso e controla todo o universo. A palavra diz que o Senhor está assentado na redondeza da terra. Então abençoa, meu Pai, todos os seres dessa terra. Alcança os nossos irmãos que estão ausentes aqui. Nós oramos, meu Deus, pelos aprisionados. Nós oramos pelos presidiários, nós oramos pelas pessoas que estão enfermas nos hospitais, nós oramos, meu Deus, por parentes de irmãos que estão doentes, por irmãos que estão doentes. Invocamos o Teu nome para a manifestação de um poder sobrenatural, para que haja libertação, para que haja cura, porque este é o reino de Deus. Quando Jesus veio, quando a palavra diz que o reino de Deus foi manifestado, meu Pai, Ele curou, Ele libertou, Ele expulsou demônios, Ele pregou o Evangelho, meu Pai, para que as pessoas conhecessem a salvação, para que as pessoas soubessem que a vida é eterna. Então vem agora, porque nenhum sofrimento durará para sempre. Essas pessoas saiam daqui com essa segurança, essas pessoas saiam daqui com a dependência de Deus. Eu vou depender de Ti, meu Pai, eu vou depender de
Ti, nunca permita que os meus olhos e o meu coração, eles se afastem do Senhor. Os nossos corações não venham buscar segurança em nada, a não ser no nosso Deus. O nosso coração seja guardado, como diz a Tua palavra, guarda o coração, o coração seja guardado, para que o Espírito de Deus possa iluminar, para que o Espírito de Deus possa falar, haja uma rendição, haja uma dependência de Deus. Nós venhamos a nos voltar para o nosso Deus e ouvir o nosso Deus com atenção, e ouvir o nosso Deus por amor, amá-lo e respeitá-lo de verdade. Nós queremos alcançar esse nível espiritual, Senhor. Nós queremos alcançar, meu Pai, essa estatura espiritual, como Jesus Cristo cresceu, como Jesus Cristo nasceu, aprendeu e viveu desenvolvendo dependência, e viveu respirando, se alimentando do respeito ao Senhor, do respeito ao Deus poderoso, ao Deus soberano. Vai abençoando a igreja, vai abençoando esse bairro, vai abençoando, meu Pai, no maior raio de ação, para que o mal, ele seja totalmente arrancado de nós, arrancado do nosso meio, arrancado, meu Pai, das pessoas que nos cercam. Elas sejam abençoadas, elas sejam curadas, elas sejam libertas. Nesse momento, amarra os espíritos opressores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal seja amarrado, nos lugares onde há perigo, onde há espírito de morte, onde há crimes, onde há, meu Deus, maus pensamentos. Envia anjos do céu nesse momento, meu Deus, para que o mal seja arrancado dos corações, as más intenções dos homens. Livra-nos do perigo de morte, livra-nos da perseguição, livra-nos dos acidentes, livra-nos dos malfeitores. Meu Deus, proteja cada um de nós. Proteja-nos, Senhor, proteja-nos. Precisamos muito de Ti, porque o Senhor é o nosso Deus. Existimos agora, meu Pai, numa nova vida em Cristo Jesus, porque o Senhor graciosamente nos concedeu o novo nascimento. O Senhor graciosamente nos fez alcançar, nos fez ser alcançados pela palavra da salvação. O Senhor nos fez conhecer o nome de Cristo. O Senhor nos fez, meu Pai, conhecer a revelação da salvação. Então nós clamamos: salva-nos, Senhor. Toda a igreja diga: salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Hosana nas alturas. Salva-nos, Senhor, das alturas. Salva-nos, Senhor, dos céus. Livra-nos de todo mal. Livra-nos das doenças. Livra-nos das crises. Abençoa as nossas casas, nossas famílias. Abençoa os casais. Abençoa os pais. Abençoa os filhos, que haja união, que haja amor fraternal, que haja compreensão, capacidade de perdoar, capacidade de amar, capacidade de praticar bondade, exercitar bondade com paciência, benignidade. Abençoa-nos, Senhor, e conceda-nos a paz que só Jesus Cristo pode dar, a paz que vem de Deus e não do mundo, a paz que vem do Cristo Salvador, porque recebemos a consciência espiritual, recebemos o entendimento de que há um só nome capaz de nos salvar: Jesus Cristo, ungido de Deus, Jesus Cristo, batizado com o Espírito Santo, nosso Senhor, nosso Salvador, que morreu na cruz
levando os nossos pecados, as nossas dores, as nossas preocupações. Ele nos livrou dos espíritos, do império de trevas e nos levou para um reino de luz, para um reino de felicidade, para um reino de perfeição. Por isso, meu Deus, toda imperfeição das nossas vidas possam cessar agora. Nós te pedimos e te agradecemos por estarmos aqui em posição de oração, clamando ao nosso Deus, cheios, eu creio, do Espírito Santo, porque confessamos e testemunhamos a palavra pela oração da fé, pela oração pelas coisas de Deus. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Nós oramos sem cessar, porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir as promessas. Tudo que o Senhor prometeu, o Senhor não quer que a igreja se cale, que a igreja desanime, mas venhamos a entrar numa batalha espiritual que nós estamos garantidos da vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Se Deus é por nós, quem será? Quem será contra nós? Porque todos nós recebemos, meu Deus, a salvação através do nome poderoso de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra nós, se é o Senhor quem nos justifica? Quem nos condenará? Pois se Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e também intercede por nós, Senhor Jesus, nós clamamos agora, pela fé, que o Senhor faça intercessão pelas nossas vidas, pelas nossas necessidades. O Senhor esteja clamando diante do nosso Pai, como também nós estamos aqui clamando, junto com o Espírito Santo, que o teu amor, Senhor Jesus, possa nos envolver, meu Deus, e nada possa nos separar do teu amor, da tua misericórdia, da tua salvação. Que caia por terra toda tribulação, nós possamos, meu Deus, enfrentar com alegria a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada. Nenhum mal terá sucesso contra nós, porque o Senhor, meu Deus, é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso Pai, Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, que garante a nossa vitória. Nós somos mais que vencedores por esse amor de Cristo, por esse amor do nosso Deus. Por isso, Senhor, muito obrigado. Nós estamos certos que nem a morte, nem a vida, nem anjos,
nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela salvação das nossas almas, pela cura dos nossos corpos e pelo avivamento espiritual, porque agora temos comunhão com Deus, porque agora o Espírito Santo está nos guiando, está nos santificando, está nos purificando mais e mais a cada dia. Obrigado, Senhor. Digam amém. E uma salva de palmas para Jesus, irmão, bem forte, para a glória de Deus. Bem forte, irmãos, muito bom, para a honra e glória do Senhor. É muito bom que a gente ore, amém? É a melhor coisa que a gente pode fazer para o nosso fortalecimento espiritual, para o nosso avivamento. A oração, ela calma. A palavra diz que existe uma paz quando a gente apresenta nossas súplicas a Deus. Então exercitem a oração, principalmente lendo a Bíblia primeiro, porque a oração mais inteligente, ela é feita em cima da palavra de Deus. A oração mais inteligente é aquela que fala com Deus das coisas que Ele prometeu. Deus adora saber que os filhos dele conhecem as promessas dele. Deus adora ver os filhos conscientes, com consciência espiritual, saber o que é certo, de fato, de verdade, o que nós podemos pedir, qual é o nosso comportamento diante do Senhor, como que nós devemos nos comportar nesse mundo. Amém? E o apóstolo Paulo, nesse capítulo, irmãos, nesse capítulo 12, nós já falamos uma parte onde Paulo descreveu a exaltação dele indo ao terceiro céu, mas nós vemos que Deus, Ele trata Paulo de uma forma diferente dos outros apóstolos que se gabavam com as suas credenciais. Deus, ele sabe como equilibrar a vida de um cristão. E o que a gente vê nessa passagem é que Paulo, ele enfrenta a tribulação, ele enfrenta a angústia, ele enfrenta o sofrimento. Glória a Deus. Ele enfrenta, irmãos, com muita simplicidade. Amém? Ele enfrenta com muita simplicidade. Melhor dizendo, ele enfrenta com muita alegria. Será que você tem capacidade de enfrentar sofrimento com alegria? Glória a Deus. Paulo disse que ele enfrentava com prazer. Ele enfrentava com prazer as fraquezas. Ele tinha prazer nas fraquezas. Paulo nunca deixou de se considerar, irmãos, um vaso de barro. Essa seja a nossa alegria. Que vocês se considerem homens e mulheres realmente que existem agora em novidade de vida por causa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pastor, a nossa consciência é essa, que nós recebemos uma graça do novo nascimento. Que agora nós estamos na dependência de Deus. Que todo crédito pelas nossas vidas mesmo, e por tudo que nós possamos receber, que todo crédito seja dado ao Senhor Jesus.
Amém? Essa é a forma que Deus enquadra um verdadeiro cristão, numa posição de humildade e dependência. Paulo teve um momento de exaltação, mas Deus ensinou a Paulo a lidar com as bênçãos. Amém, irmãos? Você tem que saber lidar com as bênçãos. Que nós sejamos sempre humildes. Esse é o propósito dessa mensagem. Paulo estava lidando com pessoas orgulhosas por causa das realizações espirituais. Nós estarmos aqui, irmão, não é motivo de orgulho, mas é motivo de nos tornarmos verdadeiramente humildes diante de Deus e também diante de quem? Diante das pessoas. Porque é muito ruim quando um cristão chega em posição superior diante de um caído. Partindo do princípio que nós não deixamos de ser pecadores. Aí você chega todo pomposo, porque você se diz membro de uma igreja, e vai lhe dar, e vai levar um conselho espiritual, mas você é tão orgulhoso. Ao invés de você mostrar humildade com o pecador, ao invés de você mostrar a misericórdia de Deus, ao invés de você reconhecer que você foi achado por Jesus, e dizer para a pessoa que ela está tendo a oportunidade, através de você, de receber uma mensagem de salvação, de receber uma palavra de vida, uma palavra de conforto, essa pessoa entender que esse resgate é para todos. A pessoa entender, a igreja tem que fazer todas as pessoas entenderem que o amor de Cristo é universal. O amor de Cristo é para todas as almas. Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, não tem ninguém excluído do amor de Cristo. Mas Deus espera de nós o que, pastor? Posição de humildade, que nós venhamos a dar o crédito a Deus, a honra a Deus, a glória a Deus, por tudo. Jamais nós venhamos a nos vangloriar. Jamais nós venhamos a ter qualquer tipo de orgulho. Amém? Mas sejamos humildes. Venhamos a parecer sempre humildes. A nossa avaliação seja sempre dada pelas nossas obras, pelo que a gente fala e pelo que a gente faz. E não por nos acharmos, nos classificarmos melhores do que ninguém. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não, irmão, deixa as pessoas verem o seu valor naquilo que você faz. Mostre o seu valor nas suas palavras e nas suas ações, não naquilo que você tem. Não se orgulhe, porque cristão, o verdadeiro cristão, a verdadeira vida cristã, ela quebra o orgulho. Mesmo você falando assim, eu sou cristão, mas às vezes você fala que é cristão num tom, de uma maneira tão orgulhosa, que ao invés de você conseguir ganhar a pessoa, você afasta ela mais ainda, porque ela pergunta assim, será que cristão é isso? Amém? Hoje tinha uma jovem fazendo uma exposição na internet, ela falando que ela é ex-evangélica. Sabe por quê, irmãos? Porque ela foi maltratada. Ela foi maltratada, foi magoada, foi amargurada. Ela declarou, eu não ouvi tudo, mas numa parte ela disse assim, na hora que eu mais precisei de ajuda, ninguém fez o quê? Ninguém me ajudou. Ela deve ter sido criticada. O problema nosso, o problema dos evangélicos, é que são muito críticos.
Sabe qual é o problema dos evangélicos? São fofoqueiros. Gostam de criticar os outros, gostam de vigiar a vida dos outros, gostam de apontar o pecado dos outros, como se eles, nós, né, vamos dizer nós, porque nós somos evangélicos, não fôssemos pecadores. Mas Deus gostaria que a gente reconhecesse isso. Deus quer que a gente viva nessa posição de dependência, porque só vai haver salvação se houver dependência de Cristo até o final. Só vai haver salvação se você permanecer no amor de Cristo e amar a Cristo. Amar a Cristo de que forma? Não é ficar vindo na igreja, chorando, cantando e participando da Santa Ceia com lágrimas nos olhos, lembrando que Jesus foi crucificado, que ninguém podia ter feito isso com ele. Isso é um entendimento errado. Jesus quer que a gente se lembre da morte dele para quê? Para saber de onde ele nos tirou. Jesus quer que a igreja se reúna todo mês e realize o sacramento da Santa Ceia para que a igreja saiba de onde Jesus a tirou. Morreu pelos nossos o quê? Pelos nossos pecados. Pagou a dívida. Pagou a dívida dos devedores que não podiam pagar a dívida. Inadimplentes que não tinham condições de acertar, falidos. Sabe qual era a nossa condição, irmãos? Falidos. Falidos por quê, pastor? Porque não tínhamos condições de pagar pelos nossos pecados, porque não tínhamos condições morais. A nossa imoralidade era tamanha que não havia justificação. Nós corrigíamos uma coisa e caíamos em outra e continuamos ainda desse jeito. Estamos buscando a perfeição, mas nunca seremos aperfeiçoados. Que você entenda isso, que você nunca se ache melhor do que ninguém. Para que Paulo pudesse realmente realizar um ministério de tanto sucesso como ele teve, ele precisou conhecer o espinho na carne. Ele precisou não só conhecer, ele precisou receber, ele precisou saber o que era sofrimento. E foi isso que Deus revelou para ele. Quando ele recebeu a visita de Ananias, se eu não me engano, a palavra foi essa: você vai saber o que é padecer por minha causa. Foi isso que Jesus mandou dizer a ele, que Paulo iria aprender a sofrer. Entendam aonde que há exaltação. Enquanto a igreja prega que você vai ficar rico, enquanto a igreja prega para você se gabar num testemunho dizendo que você ganhou dinheiro, que você prosperou, Jesus ensinou completamente o contrário. Jesus ensinou você a se conter. Jesus ensina você, mesmo que Deus te favoreça, mesmo que Deus permita um favorecimento, que nem sempre ganhar dinheiro vem de Deus. Eu aprendi isso. A declaração de Cristo é que as riquezas são produtos de pecado. Glória a Deus. As riquezas, elas são frutos de injustiça. Exatamente dessa forma que a palavra classifica as riquezas. Mas elas podem se tornar bênção se nós soubermos administrar isso. Se nós soubermos usar com fidelidade aquilo que nós recebemos. Amém? Nós podemos transformar maldição em quê? Em bênção. Nós podemos usar aquilo que a injustiça concedeu, nós podemos usar para a nossa própria salvação. Por isso que tem aquela palavra do mordomo infiel. Amém? O que ele fez? Ele panhava a dívida do devedor, do seu patrão, e ele fez o que com as pessoas? Ele diminuía a dívida. Quem devia 100, ele falou, vou te dar agora, você está devendo 50. Porque ele estava para ser despedido. Vocês conhecem essa passagem, amém? Ele diminuiu a dívida, para quê? Para salvar a própria vida. Porque ele falou, agora eu estou velho,
eu não tenho mais força, eu não tenho mais condição de trabalhar, eu não tenho como me humilhar mais, então eu vou fazer amigos. E foi isso que ele fez. E Jesus faz uma colocação que os filhos do mundo sabem como manobrar as coisas, mas os filhos de Deus não sabem. Ou seja, nós recebemos muitas coisas que não vêm de Deus, mas podemos transformar recursos para nos beneficiar. Glória a Deus. Podemos transformar maldição em um quê? Em bênção. E é isso que Deus quer que a igreja entenda, que nós sejamos fiéis, nós venhamos a saber investir aquilo que vem nas nossas mãos, da melhor forma. Para quê, pastor? Para a glória de quem? Para a glória de Deus, irmãos. Então, ainda que você seja favorecido, ainda que Deus permita um favorecimento, ou até mesmo Deus te abençoe, a vontade de Deus é que nós venhamos a permanecer absolutamente humildes, e que cada um não se considere maior do que ninguém. Isso é maravilhoso, isso é um grande ensinamento, irmãos. As pessoas estão fazendo o quê, pastor? As pessoas estão se orgulhando. Glória a Deus. As pessoas estão se orgulhando, as pessoas estão querendo folga. Amém? As pessoas estão querendo o quê, pastor? As pessoas estão querendo prazer, mas ninguém quer aperto. Ninguém quer aperto. Os pastores não querem aperto. Os pastores querem dinheiro. Os pastores querem o quê, pastor? Carro novo. Aí depois fica fingindo piedade para o pobre, vai nas casas de recuperação com aquela cara lavada, como eu vi um essa semana. Amém? Mas eles querem fazer propaganda da miséria para que eles se pareçam humildes, para que eles se pareçam santos. Mas Deus não quer que ninguém se posicione dessa maneira, com hipocrisia, com falsidade. Mas Ele quer uma igreja simples. Deus quer uma igreja de pessoas que realmente valorizem o ser humano, mais do que a si mesmas. Jesus nos valorizou mais, irmãos, nos valorizou mais do que a Ele mesmo. Glória a Deus. Mais do que a Ele mesmo. Jesus nos valorizou mais do que a Ele mesmo. Ele foi humilde, Ele se humilhou em todo o seu ministério. E foi justamente o que Paulo fez. Paulo foi humilhado em todo o ministério. O ministério de Paulo só teve sucesso que Paulo nunca se posicionou como um aproveitador das almas, mas sempre serviu. Ele viu a exaltação quando ele foi no terceiro céu, mas Deus fez o quê, pastor? Deus, ele quebrou o orgulho de Paulo e permitiu fardos na vida de Paulo. Por quê, Paulo? Por quê, pastor? Porque Deus sabe como que é o ser humano. Quando o ser humano é abençoado, irmãos, automaticamente ele se orgulha. Você pode ser uma pessoa muito simples, mas se Deus permitir uma grande bênção na sua vida, a tendência é você se o quê? É você se orgulhar, é você se envaidecer, é você se separar, é você se achar melhor. Você esquece a sua origem, você se esquece de onde você saiu. Tem gente que não lembra de parente. Melhorou de vida, esqueceu dos parentes pobres. Sim ou não? Ah, você está falando comigo? Estou falando comigo. E estou falando comigo também. Estou falando com você, amigo. Estou falando com a gente. A gente tem essa tendência. Pastor, o que é isso? É uma realidade. E Paulo entendeu. Ele viu grandes coisas, ele teve revelações que ninguém recebeu, mas ele não se orgulhou.
Ele entendeu que a exaltação maior do poder de Deus seria nas suas fraquezas, seria na sua humilhação e não na exaltação. Não adianta eu vir dar testemunho, Deus me abençoou financeiramente, eu sou próspero, igual esses bandidos aí do neopentecostalismo, eles ficam dizendo, eu posso falar de prosperidade porque eu sou próspero. Todo mundo milionário. Um com a riqueza de 300 milhões, outro de 200, outro de 800, 1 bilhão e 800, que é um que é dono da rede de televisão, e vai só caindo. O mais pobrinho parece que tem 200 milhões. Vocês estão entendendo, amém? E eles fazem questão de falar da prosperidade deles. Eles fazem questão de gabar-se. Teve um que falou assim, você está olhando para o meu anel? Meu anel custa não sei quantos mil euros. Ele não falou em cruzeiro, não, ele falou em euros. Para poder impressionar. Está com inveja? Eles são descarados, irmãos, eles afrontam homens que estão completamente fora do padrão de Deus. Homens que se exaltaram se orgulharam por causa das condições materiais. E da mesma forma tem homens que se orgulham por causa do conhecimento. Mas nós temos que ter humildade em todas as situações. Aí qual foi a estratégia de Deus? Permitir fardos. Liberar o diabo para muitas vezes entrar na vida das pessoas. Não que Deus seja maldoso, mas ele usa o mal para poder lapidar uma vida. Ele usa o sofrimento para quebrantar uma pessoa. Ele usa o sofrimento, ele transformou a maldição em quê? Em bênção. Às vezes você pensa assim, eu estou doente, cadê o meu Deus? A bênção está aí, irmão. A bênção está aí. A bênção está nessa prova. É nessa prova que você vai depender mais. É nessa prova que você vai se entregar mais. É nesse sofrimento, é nesse ministério difícil que você vai receber a glória de Deus. Mas eles não, eles querem folga. Quanto mais liberdade, quanto mais, pastor, o negócio está muito bom, estou ganhando muito dinheiro com a igreja. Glória a Deus. É assim, irmãos, que eles falam. Amém? É assim que eles falam. Não, o negócio está bom, pastor. Amém, igreja? Mas Paulo não. Paulo entendeu que aquele espinho na carne era uma permissão de quem? De Deus, para que ele permanecesse humilde. Para que ele não se exaltasse. Não necessariamente, irmãos, que Deus vai colocar espinho na carne de todo mundo. Mas ele sabe quem precisa de um espinho e ele sabe quem não precisa. Ele sabe quem precisa de um espinho. E quando você receber um espinho, dependa da graça de Deus. Não fique tão preocupado em sair da provação, não. Não entre em desespero, não. Amém? Não entre em desespero, não. Dependa de Deus. Amém? Pastor, eu vou depender da graça de quem? Da graça de Deus. Eu vou depender da graça de Deus. Nós não podemos, irmãos, perder a humildade. Glória a Deus. Paulo recebeu aquele espinho na carne. A palavra diz aqui claramente, vamos ver aqui na Bíblia. Olha o que a palavra diz no versículo, a partir do versículo 7, vamos repetir aqui. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Pastor, o espinho na carne representava o quê? Podia ser uma doença física,
podia ser uma tentação constante que Paulo sofria em alguma área da vida dele. Mas isso fazia com que ele respeitasse mais a Deus. Quando a gente, irmãos, quando a gente está muito folgado, a tendência nossa é se afastar do Senhor. Isso é uma realidade para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A pessoa recebe uma folga, ela se afasta de quem? Ela se afasta de Deus. Ela diz, não, tá tudo tranquilo. Eu vou para a praia. Não posso ir na igreja não, porque eu vou viajar para Londres. Eu vou para Fernando de Noronha para ver os golfinhos, as baleias, né? Pastor, eu vou tirar uma meditação na mata, na Amazônia. Cuidado para não pegar fogo em você, para não pegar fogo em você. Amém? Mas Deus, Ele quer que você permaneça na presença dEle. Deus protegeu Paulo do orgulho, olha só, para que não me exaltasse. Irmãos, tem exaltação por causa de dons espirituais? Tem ou não tem? Você vê o cara aí falando em língua estranha, abusando do dom, excedendo. Você vê gente fazendo revelação, se engabando, porque ele consegue fascinar a igreja, porque ele consegue envolver a igreja. Mas eles não são humildes, esses não são humildes, eles se vestem diferente. O perfume deles é diferente. O paletó deles é diferente. A gravata deles é diferente. O sapato deles é diferente. Mas por quê, pastor? Não é questão de nada. É porque é falta de humildade. Eles querem ser diferentes de todo mundo. Mas é uma colocação de posição o quê? Mais alta. É isso que vocês têm que entender. Vai vir o apóstolo fulano de tal. Aí sabe qual é o problema? Ele não quer, ele tem que apanhar ele quer vir de avião, tem que apanhar ele de carro, porque senão ele não anda a pé. E o carro tem que ter ar-condicionado. Ele quer tapete vermelho na igreja para ele entrar. Tem que ter muita gente. Tem que ter um honorário gordo para ele pregar, porque senão ele não vem. Porque ele se considera um artista. Mas ele se diz homem de quem? Ele se diz homem de Deus. E nós não podemos dar crédito a esse tipo de gente. Eu digo mais, o problema é de Deus. Não, o problema é nosso. Porque eu não dou crédito a esses cachorros. Eu não dou. Eu não dou crédito a esses cachorros. Amém? Eu não. Eu dou crédito aos meus cachorros que estão lá em casa. Mas esse não, que nem posso chamar de cachorro. Estou até ofendendo meus cachorrinhos. Amém? Nós não podemos dar crédito a isso. Porque Deus, Ele preza por quê, pastor? Por humildade. Paulo tinha que continuar servindo. Paulo tinha que continuar pregando o Evangelho. Paulo tinha que amar a Cristo. Será que a riqueza e a exaltação, mesmo vinda de Deus, não pode fazer com que nós sejamos traídos pelo nosso próprio coração? Claro que sim. A igreja encheu. Aí o pastor Luiz Fernando fala assim, a igreja está cheia. Deus aprova meu ministério. Irmão, pode correr a sacolinha. Tintones. Amém? Aí o pastor começa a ficar orgulhoso. Irmão, só no gabinete. Hoje eu só vou atender no último dia do mês, só no gabinete, hein? Não vem falar comigo aqui não, porque eu não tenho tempo não. Pastor, estou precisando de uma oração aqui, que eu estou com uma dor na perna. Passa um creme aí, se vira para lá. Pô, irmão, já fiz a oração, você ainda está doente? Você não tem fé não? Aí o pastor perde o quê? Perde a simplicidade, perde a humildade, perde o amor, porque é isso que acontece quando há exaltação. E Deus sabia que ele tinha uma grande obra para Paulo.
Quando Deus tem uma grande obra para um homem, para uma mulher, irmãos, Ele vai equilibrar. Ele vai equilibrar o condicionamento dessa pessoa. E Ele fez isso com Paulo. Ele permitiu um mensageiro de Satanás para que colocasse um espinho na carne. Olha, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Deus usou o mal, mas controlou o mal. Ele não permitiu que aquele mensageiro de Satanás fosse ao extremo com Paulo. Da mesma forma, quando Jó foi afligido. Vocês estão entendendo? Digam amém. Deus tinha um propósito grande na vida de Jó, mas permitiu que o próprio Satanás, não foi nem um mensageiro de Satanás. Quem foi lá atormentar Jó foi pior do que Paulo. Foi o próprio diabo. Amém? Foi a mesma coisa, infligiu. O diabo colocou a doença com a permissão de quem? Com a permissão de Deus. Você tem que entender isso. Pastor, até o diabo vai ser usado para abençoar. Vai. Porque Deus tem poder para controlar o diabo. O diabo é um cachorro na corrente de Deus. Ele vai aonde Deus o quer. Ele só vai até onde Deus quer. Ele não ultrapassa do limite. Por quê, pastor? Porque Deus está no controle. Diga glória a Deus. E a palavra diz que esse demônio batia em Paulo, esbofeteava Paulo, ou seja, causava dor. Paulo era esmurrado. E quantas situações na sua vida você é esbofeteado? Eu estava falando ontem lá na igreja, tem mulher que é esbofeteada pelo marido, não fisicamente, mas emocionalmente. O marido é usado como mensageiro de Satanás. E a mulher tem que entender isso. Da mesma forma, a mulher muitas vezes é usada como mensageiro de Satanás. Um demônio entra para quê? Para atormentar. Mas tudo está no controle de quem? Tudo está no controle de Deus, irmãos. Pastor, eu estou passando por uma prova, mas eu vou permanecer firme no Senhor, na dependência do Senhor. O problema era muito sério, irmãos. O problema era muito sério. Mas qual era o propósito de Deus? Equilibrar a autoestima de Paulo. Deter o ego de Paulo. Por quê? Porque um grande homem de Deus não pode ser egoísta. Um grande homem de Deus não pode se superestimar. Amém? Então Deus foi e controlou. Não pode ser extremamente orgulhoso, nem mesmo orgulhoso, que dirá extremamente orgulhoso. E essa é a forma como Deus controla muitas vezes. Se Ele fez isso com Paulo, por que Ele não pode fazer comigo? Pastor, o senhor já foi esbofeteado? Já. E agora eu entendo por quê. Porque Deus queria me colocar na posição verdadeiramente espiritual. Deus queria me deixar na dependência dEle. Deus queria que eu olhasse para a minha fraqueza. E Ele mostrava que na minha fraqueza era onde realmente eu seria mais que vencedor. Na hora da sua fraqueza, irmãos, a chance sua de ser exaltado, a chance sua de ser abençoado, a chance sua de ser muito mais espiritual, é justamente nesse momento. E a gente não quer suportar. Na hora que vem o problema sério, a pessoa faz o quê? Ah, pastor, eu não estou aguentando. Amém? Geralmente nós somos o quê? Autossuficientes. Mas nesse caso aqui, com espinho na carne, Paulo começou a fazer contato constante com Deus. Paulo começou a orar, orou 3 vezes, e Deus respondeu, mas não respondeu como ele queria. Amém, irmãos? Amém. Mas o interessante não é Deus me responder como eu quero, é Ele o quê? É Ele me ouvir, Ele ouvir minhas orações, é Ele falar comigo, é eu sentir a presença de Deus. Enquanto você estiver sentindo a presença de Deus, não se preocupe com o problema.
Não se preocupe com a crise. Agora, quando você se acha autossuficiente, que é o que acontece geralmente com o ser humano, autossuficiente, muitas vezes ou sempre somos autossuficientes. Muitas vezes sem humildade, muitas vezes sem dependência, muitas vezes nós nos declaramos fortes demais. Eu sou forte, eu aguento. Mas Deus gostaria que você dobrasse o joelho. Não adianta você se achar forte demais. Muitas vezes nós queremos liberdade. Eu estou livre, eu estou muito bem, prazer, estou com dinheiro para viajar, estou com dinheiro para isso, estou com dinheiro para aquilo, posso ir para onde eu quiser. Mas muitas vezes Deus queria que você tivesse privada dessa liberdade e dedicada a uma causa espiritual. Tem muita gente que abriu mão do casamento, irmãos. Mas o casamento era uma causa o quê? Espiritual, mas a pessoa abriu mão e preferiu a liberdade. A liberdade entre aspas, porque não fez de acordo com a vontade de quem? Não fez de acordo com a vontade de Deus. Não, pastor, eu não vou aguentar isso. Eu não mereço isso. Você que está dizendo, né? Você que está dizendo que você não merece. Mas se Deus permitiu, você tem que supor, você tem que suportar, você tem que aprender. Você tem que aprender a viver na dependência de Deus e não pelo seu próprio coração. Deus falou comigo. Mas muitas vezes, irmão, quando a pessoa usa esse negócio de Deus falou comigo, eu não gosto muito disso não. Pastor, Deus falou comigo para eu largar. Falou aonde, irmão? Onde está escrito isso aqui? Tem uma Bíblia aí escondida aí que você inventou? Não, Deus fala com você aqui, ó. A vontade de Deus é qual, pastor? Que os casais casados não se separem. Mas se separar? Se separar, separou. Mas a vontade de Deus é o quê? Que não se separem. Que lutem pela união. Que lutem pelo casamento. Que conservem. Que conservem a mulher da mocidade. O marido da mocidade. Não é largar da mocidade e apanhar uma moça. Uma moça nova. Amém? É o que estão fazendo. Até os pastores estão fazendo isso. Larga da mocidade e apanha a novinha. Não, pastor, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz, eu já quero ser feliz. Não vou perder tempo, né? Está quase acabando o fogo e eu vou perder? Não, vou acabar de queimar. Amém? Não, irmãos. Nós temos que ficar na dependência de quem? Na dependência de Deus. Eu me acho forte. Não, você tem que ser dependente de Deus. Você tem que saber reagir ao sofrimento. Se reagir ao sofrimento é o que, pastor? Não desistir. Procurar ser fortalecido no Senhor. Procurar se encorajar no Senhor. Procurar tirar proveito, experiência, adquirir experiência de situações difíceis. Adquirir os ensinamentos espirituais que Deus ensina na hora da prova. Na hora da prova, Davi ensinou muita coisa. Na hora da prova, Abraão ensinou muita coisa. Tirem experiências espirituais dos seus sofrimentos. Era isso que Deus queria e ele fez com Paulo. Paulo alcançou um nível espiritual, irmãos, invejável. Muitos apóstolos, dos 12, não conseguiram ter o nível espiritual de Paulo. As maiores revelações foram dadas a Paulo. E Paulo não andou com Jesus. Mas a palavra diz que ele viu Jesus. A palavra diz que ele recebeu o ministério de Jesus. Por isso, a palavra diz que ele foi levantado para ser apóstolo dos gentios. Por isso ele é apóstolo. Porque ele foi ordenado pelo próprio Cristo. E os apóstolos são ordenados pelo próprio Cristo.
Os apóstolos foram os homens que andaram com Cristo. Os apóstolos foram os homens que acompanharam o ministério de Cristo. Amém? Desde o batismo de João até a ascensão de Cristo. Esses são os verdadeiros apóstolos. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu tenho que andar, irmãos, com humildade, de acordo com a vontade de quem? Então, você está sofrendo, aprenda a reagir. Não reaja de forma contrária. Glória a Deus. E era isso que Deus queria para Paulo. Não se mostre corajoso por questão de orgulho. Não endureça o coração por orgulho. Não dê uma de valente. Ah, eu vou suportar até o fim, porque eu aguento. Não. Você tem que depender da graça de quem? E foi isso que Deus ensinou a Paulo. Paulo ora, e a resposta de Deus para ele é essa: a minha graça te basta. Vamos ver, vamos ler? Acerca, versículo 8, da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ou seja, desviasse o espinho de mim, tirasse o espinho de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Paulo, você vai continuar sendo um vaso de barro. Você não vai ter autossuficiência, você não vai poder fazer o que você quer. Mas uma coisa eu te digo: todas as vezes que você se declarar fraco, o meu poder vai estar se manifestando na sua vida. Irmão, se declarar fraco é ser humilde. Se declarar menor é ser humilde. Se declarar dependente de Deus é essa humildade espiritual que Deus quer. Não é a humildade de coitadinho, não. É a humildade de dependente. É a humildade de reconhecer a nossa impotência. É muitas vezes você está enfrentando uma doença difícil, não é para você se dizer: ah, não, isso aí para mim não é nada. Não, Deus está me sustentando, irmão. Eu não preciso esconder a dificuldade. Eu não preciso esconder a dificuldade, mas eu tenho que exaltar o nome de Deus com a minha dificuldade. É esse que é o segredo. Esse é o segredo dessa palavra. Deus quer que a glória dele seja declarada. Na hora que você estiver passando pela dificuldade, que você se curve e peça essa graça de Deus. Você diga assim: a graça de Deus é o bastante. Ele vai me dar livramento no momento que Ele determinar. Mas até então, Ele vai me sustentar. Diga glória a Deus. Até então, eu vou superar. Está difícil? Está. Está doendo? Está. O espinho doía. Porque quando fala de um espinho, enquanto não tirar o espinho, e assim mesmo depois, até que quando tira o espinho, a dor o quê? A dor continua. Ele falou: desvia o espinho. Deus falou: não, a minha graça te basta. Tem horas, irmãos, a dependência, ela só continua, só há uma disciplina espiritual. Muitas vezes, Deus equilibra com o próprio sofrimento. Não é Ele que coloca o sofrimento, que isso fique bem claro. Quem colocou o sofrimento? Hã? Não. Quem colocou o sofrimento? O mensageiro de quem? Satanás. Mas Deus permitiu. Vocês têm que entender isso. Permissão é uma coisa. Deus fazer é outra coisa. Deus não permite a gente perder parente. Deus permite a gente perder parente, mas Ele não tira parente nosso. Ele não tira filho, Ele não tira mulher, Ele não tira nada. Ele permite. Mas só que Ele tem propósito quando Ele permite. Ele tem poder para reverter esse quadro triste, aparentemente triste, essa exposição de fraqueza. Paulo estava exposto
exposto como um homem fraco, exposto como um homem talvez doente fisicamente, porque fala que o espinho foi aonde? Na carne. Talvez seja uma expressão que diga respeito ao físico dele. Tem várias interpretações, irmãos, em relação a esse espinho na carne. Uns dizem que era um problema espiritual, uns dizem que era uma tentação, um certo tipo de comportamento que Paulo não conseguia controlar. As pessoas, muitas vezes, os comentaristas dessa passagem, fazem referência àquela passagem quando ele diz que aquilo que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu faço. Amém? Glória a Deus. Nós temos que depender de Deus. Esse é o ensinamento. Nós temos que nos humilhar. Nós temos que nos humilhar. Paulo orava pedindo alívio. Isso é normal. Pastor, eu não posso pedir o alívio? Pode. Mas você tem que saber entender o propósito de quem? De Deus. Isso está acontecendo porque Deus está querendo me quebrantar. E Paulo entendeu isso. Deus está querendo que eu seja humilde. Deus está querendo que eu seja dependente da graça dele. Deus está querendo que eu reconheça a minha fraqueza. Deus está querendo que eu viva na fraqueza. A questão, irmãos, de viver na fraqueza não é dizer que você não vai ter prazer. Esse é o contraditório. Muitas pessoas acham que humildade é sinônimo de pobreza. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Humildade que Deus está falando aqui é que você não se exalte diante de ninguém e muito menos diante de quem? Porque não combina. Não combina um verdadeiro cristão ele se achar o máximo e ao mesmo tempo querer exaltar o nome do Senhor. Por isso que eu digo a vocês que a teologia da prosperidade é falsa. É engano do diabo e tem sido espalhado como essa doutrina entrou forte dentro das igrejas que se dizem cristãs. Mas de fato e de verdade, elas não são. Porque Jesus disse o que no domingo aqui? Quem não passar pela porta, não entra no rebanho de quem? Não entra no rebanho de Deus. O curral das ovelhas, para entrar no curral das ovelhas, você tem que passar por onde? Pela porta. Nós aprendemos isso aqui. Jesus disse para que você não siga o estranho. Jesus disse que a ovelha ouve a voz dele, reconhece a voz dele e o segue. Amém? A palavra de Deus diz que Jesus tira a ovelha do aprisco. Mas muitas vezes esse aprisco está cheio de ladrões. Está cheio de salteadores porque entraram por cima do muro e não estão pregando a doutrina verdadeira. Mas Deus, ele quebranta Paulo, ele coloca Paulo numa posição de dependência. Paulo orou pela bondade, Paulo orou pela libertação. Amém? Paulo levou para Deus os fardos que ele estava carregando. Glória a Deus. Mas Deus respondeu a ele de outra forma: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo responde: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas, para que em mim habite o poder de quem? O poder de Cristo só vai se manifestar, irmão, na humildade. Amém, irmã? O poder de Cristo só vai se manifestar na dependência. Quando você finge que você é humilde, Deus se afasta de você. Quando você finge que você é penitente, Deus se afasta de você. Quando você finge amar, Deus se afasta de você. Mas quando você reconhece Deus como a única fonte de provisão, de sustentação, principalmente porque nós estamos vivendo num mundo caído.
Porque nós estamos suscetíveis a doenças, nós estamos suscetíveis a crises econômicas. Nós estamos vendo agora, irmão Jair, uma crise mundial econômica, coisa que nunca se imaginou. Até mesmo os países de primeiro mundo, irmãos, estão travados na economia. Glória a Deus. Coisa que ninguém imaginava. Ninguém está conseguindo vender e ninguém está conseguindo o quê? Comprar. Travou a economia. Estagnou. Tem muitos setores econômicos que estão estagnados, pararam. E nós temos que entender isso. Pastor, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo entende, de boa vontade, aí ele fala, de boa vontade, pois me gloriarei. Esse é o ensinamento que Deus tem para a igreja nessa noite. Que você tenha boa vontade nas suas lutas. Que você não perca o ânimo nas suas lutas. Que você se considere um pobre de espírito, dependente de Deus. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Ou seja, limitações, abstinências, fome, dificuldade, doença, crise financeira. Amém? Agora, quando está tudo bem, não é dizer que Deus não vai abençoar, Deus não vai prosperar, pastor, Deus não pode me dar uma condição melhor, Deus não pode me dar um salário melhor. Bolsonaro dá uma louca lá e bota o salário mínimo para 3 mil. Aí quem estava ganhando 1.000 no INSS vai ganhar 3 mil. Aí você fala, não, meu Deus, agora é Bolsonaro. Aí que está o problema. Você tem que dar glória a quem? Você tem que dar glória a Deus e procurar fazer com essa bênção, que ela traga benefícios espirituais para você. Usando isso para a glória de quem? Para a glória de Deus. Amém, irmãos? É isso que Paulo entendeu. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aí para encerrar, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Viu o que o pastor Luiz Fernando falou? O prazer, ele sentiu em quê? Nas fraquezas, e foi adiante, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Tudo que Paulo passava, irmãos. Fraqueza, angústia, necessidade, perseguição, injúria. Mas tudo por amor de Cristo. Por quê? Porque Cristo mandou, porque Deus mandou ele aprender a sofrer. Verdadeiro cristão é esse. Esse é o evangelho. O poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza e não na riqueza. A riqueza, ela é motivo de quê, pastor? Também de você se humilhar e não de se exaltar. A riqueza é condição para você abençoar alguém e não se exaltar. E não se achar melhor do que ninguém. Mas o que acontece é justamente o contrário. Por isso que Deus pegou Paulo como um grande exemplo. Como ele colocou Jesus Cristo também na mesma condição. Jesus Cristo humilde, do começo ao fim da vida. Nasceu em posição de humildade, nasceu em condição de humilhação, nasceu num sinal de fraqueza. Por quê? Porque o rei dos reis nasce numa manjedoura. Dá para entender isso? Dá para entender, irmão Jairo, o paradoxo, a contradição. Dá para entender essa contradição? Como que pode o rei ungido de Deus, o rei dos reis, nascer num coxo de dar milho para o burro? Ou comida para o porco, que seja. Jesus nasceu dentro de um coxo. Mas aquele que estava dentro do coxo era o Salvador do mundo. E por isso poucas pessoas o conheceram. Porque os seres humanos são o quê? Orgulhosos. O ser humano dá valor a quem tem. Baba quem tem. Mas humilha quem não tem. Humilha o pobre. Se acha melhor. Adora ver uma pessoa
de baixo para quê? Para você falar assim, não, eu sou melhor do que isso é um lixo. Vocês estão entendendo, irmãos? Só com esse sentimento de fraqueza, sincero, de dependência de Deus, de humildade, que nós vamos poder entrar no reino dos céus. Glória a Deus. Pode fechar a Bíblia, pode fechar.